Meu nome é Jonas e bem-vindos ao canal Seja Holder, e hoje a gente vai mostrar para vocês como transformar R$ 1.000 em mais de 54 mil, investindo em fundos imobiliários através de uma metodologia comprovada. E se fosse você, não perderia esse vídeo. Vinheta. O que tu achou? Eu fiz um olhar sensual. Meu nome é Thiago e antes de a gente mostrar aí como você consegue transformar R$ 1.000 em 54 mil reais, a gente vai falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários para quem não tem muita familiaridade com esses termos, né? Então, os fundos imobiliários são fundos de investimento que investem no setor imobiliário, né? Então, são fundos que eles são divididos em diversas cotas e nós, como investidores, a gente pode sim lá comprar uma cota de determinado fundo. Os fundos imobiliários, eles são basicamente divididos aí em fundos de tijolo e fundos de papel. Os fundos de tijolo, eles vão investir em imóveis reais, vão investir em lajes corporativas, galpões logísticos, salas comerciais, né? E já os fundos de tijolo, eles acabam investindo em dívidas, em títulos, como o CRIs. Então, tu acaba ganhando retorno através do retorno desses títulos, né? Então, ambos os fundos imobiliários, tu consegue ganhar uma renda passiva todos os meses. Então isso que é o interessante dos fundos imobiliários. Tem algumas vantagens aí em relação a imóveis físicos, por exemplo, né? Então quando a gente vai tratar de um imóvel físico, eu vou ter que investir às vezes num único imóvel, eu vou ter que me envolver com imposto, eu vou ter que me envolver com aluguel ali, locatário, reformas, pouca diversificação, porque eu vou estar investindo num único ativo. Já nos fundos imobiliários eu consigo também, com pouco valor, diversificar. Porque nos fundos imobiliários vai ter diversos ativos, né? Então vai ter diversas lajes corporativas, galpões logísticos, aí alugando para diversos locatários, então tem uma diversificação maior e um risco associado menor aos meus investimentos. Fora isso, como eu comentei, a gente consegue sim investir com pouco, né? Então eu não preciso ter o valor lá para investir num imóvel de 200, 300, 500 mil reais, consigo investir aí, a gente vai ver no exemplo, com próximo de 10 reais. Então, fica extremamente acessível para qualquer um investir. E quando a gente faz um comparativo ainda de rentabilidade entre um imóvel físico e o fundo imobiliário, eu consigo também ter uma rentabilidade maior. Se a gente for considerar aí um imóvel em torno de 800 mil reais mais ou menos, a gente vai ter uma rentabilidade em aluguel em torno de 2.000, 2.500 reais aproximadamente, né? Talvez no máximo 3 mil reais. Se eu for para fundos imobiliários e ter uma rentabilidade aí próxima de 0,8% ao mês, que é algo que é possível aí dentro dos fundos imobiliários, eu já vou ter um retorno maior de 6 mil reais por mês. Então consigo ter um retorno quase que o dobro em relação ao imóvel, fora todas as vantagens que eu comentei antes. Mas então, como escolher um fundo imobiliário, né? Como definir qual fundo eu tenho que botar na minha carteira? Antes de mais nada, é importante a gente ter objetivos claros. Então, o quanto a gente quer receber de renda passiva, o quanto é suficiente, né, a gente receber de renda passiva de modo que isso acabe custeando o nosso custo de vida. Então, é importante a gente ter essas metas bem claras. E depois, obviamente, analisar um fundo imobiliário que se enquadra dentro do nosso perfil. Então, vou mostrar para vocês agora algumas coisas que são extremamente importantes ao se analisar no fundo imobiliário, né? Algumas coisas que a gente tem que sim levar em conta quando a gente vai escolher um FII para adicionar na carteira, e eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Bom, já estou aqui no Fundamentei, no site Fundamentei, né? Vamos colocar aqui como exemplo o fundo HGRU11, tá? Ele é um fundo, então, do setor educacional de varejo alugado, né, para grandes empresas como BMEX, Tássio e Grupo BIG. Até tem uma avaliação dos investidores aqui, percebe-se que ele tem uma nota bem alta, né? Mas eu vou ver alguns indicadores só, não vou passar por todos, claro, mas eu vou ver alguns indicadores. Aqui a gente já consegue ver o quanto o fundo apresentou de retorno para o cotista, né? Então pode ver que é um fundo imobiliário que sim, vem crescendo ao longo do tempo, né? Tem um retorno médio anual de 14% nos últimos 5 anos, que foi desde a sua criação, e um retorno total de 93%. Então, um belo retorno, né? Em fundos imobiliários principalmente, né? Que a gente sabe que não tem aquele potencial de multiplicação de capital que tem as ações, e o foco aqui mesmo é renda passiva, renda mensal. Então, alguns indicadores, pessoal, que a gente tem que ter em mente. Primeiro, né, o crescimento do patrimônio líquido. Então, a gente quer fundos imobiliários que vão crescendo ao longo do tempo. Então, o que a gente consegue ver que nos últimos 5 anos, esse fundo imobiliário cresceu de forma muito forte, né? Cresceu de forma muito sustentável. Até porque se a gente for pegar a alavancagem, que é o endividamento dos fundos imobiliários, é uma alavancagem baixa. Tá? Então, uma alavancagem de apenas 7,8%. Né? Quando a gente pega em fundos imobiliários, uma alavancagem de até 30% pode ser considerada normal. Claro que aí a gente tem que analisar a alavancagem e ver o retorno que o fundo está tendo através da alavancagem que ele criou, né?
se realmente está valendo a pena ou não, se ele está sendo bem gerido ou não. Então aqui uma alavancagem extremamente sustentável, um fundo que o patrimônio líquido vem crescendo ao longo do tempo e mais do que isso, pessoal, algo que é extremamente importante, ver o valor patrimonial por cota, se ele vem crescendo ao longo do tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fundo, além de estar crescendo o seu patrimônio ao longo do tempo, ele vem crescendo de forma sustentável e gerando valor ao acionista, de modo que cada cota, cada vez está valendo mais. Então, se for pegar uma cota do fundo imobiliário lá em 2018, ele tinha como valor R$ 97,50. Hoje, em 2023, ele tem como valor de R$ 123,70. Isso quer dizer que ele vem crescendo de forma sustentável. Tá? Além disso, se formos ver outros indicadores também, como os ativos, aqui a gente vê que ele vem crescendo ao longo do tempo. Então, é um excelente fundo imobiliário. E, claro, a diversificação. Tá? Eu não vou entrar dentro do relatório aqui, mas é bom a gente pegar fundos imobiliários nos quais estão diversificados entre mais ativos e entre mais inquilinos também, de modo que ele não fique suscetível a apenas um inquilino. Então, voltando aqui, pessoal, é importante, né, na diversificação, quando eu falei para vocês ali, por que não pode ficar suscetível a apenas um inquilino? Porque caso dê um problema com esse inquilino, a empresa no qual está alocado ela acabe quebrando de certo modo, daqui a pouco perdendo rentabilidade, acontecendo algum problema, como aconteceu aí com várias e várias empresas, né, como as americanas da vida, vamos dizer assim, o fundo imobiliário acaba sofrendo muito, né, porque ele está suscetível a apenas um inquilino ou a poucos ativos. Então, sim, é bom a gente pegar fundos imobiliários diversificados entre ativos, né, que tenha mais ativos, mais imóveis, e entre inquilinos também, de modo que o inquilino não represente tanto da sua receita. Além disso, quando a gente vai montar uma carteira de fundo imobiliário, a gente tem que diversificar entre setores. Né? O Thiago comentou antes que tem fundos de lajes corporativas, de galpões logísticos, então é importante a gente diversificar entre vários setores diferentes, de modo que a gente também não fique exposto a somente um setor. Por exemplo, alguém que tinha uma carteira de fundo imobiliário somente com fundos do setor de shoppings, recentemente o que aconteceu? Os shoppings estavam fechados e, obviamente, a renda passiva acabou despencando. Então é importante a gente sim lá ter lajes corporativas, vai ter galpões logísticos, vai ter fundos de hipermercados, do setor educacional, que é como esse que eu mostrei agora, vai ter fundos, pode ter fundos ali do setor de shopping também, pode ter fundos de papéis. Então no momento que a gente acaba diversificando e aumentando o nosso leque, a gente consegue também pegar o melhor de todos os mundos. Né? Vai ter cenários onde fundos de papéis vão render mais, vai ter cenários onde o setor de shopping vai render mais, o setor de lajes, o setor de galpões logísticos. Então a gente começa a pegar o melhor de cada cenário econômico, ainda mais num país que a gente vive, que é o Brasil, que a gente sabe que é de vários ciclos de altos e baixos, né? Então a gente tem que sim diversificar também nos fundos imobiliários. E antes de a gente ir agora para um caso real, onde a gente vai analisar como a gente consegue transformar esses R$ 1.000 investidos em mais de R$ 54 mil, vou deixar uma dica aqui para vocês. Tem um cardzinho aqui em cima que o Guto vai colocar, onde um vídeo um pouquinho mais antigo, onde tem um guia completo de como analisar fundos imobiliários. A gente já fez há mais tempo, a gente fala mais detalhadamente sobre indicadores e quem sabe a gente pode até regravar esse vídeo, mas tem uma boa análise ali de como vocês podem olhar aí os fundos imobiliários. Então vamos agora aqui para a tela para a gente olhar a tabela onde a gente faz esse exemplo aí em relação ao investimento de R$ 1.000. Aproveitando, então, vou pedir para você que está olhando até agora no vídeo, acompanhando, para não esquecer de curtir aqui, isso nos ajuda muito a entregar para mais pessoas também, compartilhar com um amigo e se não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho aí para receber todos os nossos vídeos aí que estão falando sobre fundos imobiliários, ações, enfim. Indo aqui, por exemplo, então vamos pegar aqui um fundo, o MXRF11, que ele é um fundo de papel, e justamente para pegar um fundo que tem um valor de cota baixo, né? Agora está em torno de R$10,67. Vamos dar uma olhada aqui, ó, como a gente pode saber isso. A gente pode entrar aqui no site Fundos Explorer, onde a gente consegue analisar aí também fundos imobiliários, assim como eu fundamentei. Então a gente pode ver aqui, né, o valor da cota R$10,67. Se a gente for ver aqui o último rendimento em torno de 12 centavos e um dividendo aí nos últimos 12 meses de 12,46. Então, com esses valores, a gente vai analisar o retorno que a gente consegue aí mensal com esse tipo de fundo imobiliário. A gente pode ver que então a última cota, né, o retorno foi de 12 centavos, que dá aproximadamente aí 1,12% ao mês em relação ao valor investido. Então, voltando aqui para a tabela, a gente vai colocar esses dados, né? R$10,67 o valor da cota, o dividendo mensal 1,12, aí já calcula aqui qual é o dividendo, né, em torno de 12 centavos, como a gente viu, e o valor investido de R$1.000. Esse valor investido de R$1.000 a gente consegue comprar 93 cotas, tá? E a partir disso
ainda sobra aí um valor de 7,69. E aí aqui que é o legal, a gente consegue agora ir vendo a evolução desse investimento, né? Aqui a gente está analisando que eu só vou investir uma única vez R$1.000 e com o valor dos dividendos eu vou comprar novas cotas desse fundo imobiliário. Então isso aqui é realmente o efeito bola de neve, que é quando a gente consegue aí com os próprios dividendos reinvestir eles, comprar novos ativos, novas cotas de ações, de fundos imobiliários, e isso vai fazer com que ao longo do tempo aí a gente consiga ter um retorno bem interessante, tá? Então no primeiro mês aí 93 cotas, né? Se a gente já considerar que a gente vai ter ali uns 12 centavos por cota de dividendos mais o que sobrou, a gente vai ficar em torno de R$18,80. Já vai dar para comprar uma nova cota no final desse mês ali, né? E ainda comprando a cota vai ter um saldo aqui de 8,13 centavos. Então isso fica ali na conta da corretora e a gente vai poder ir acumulando e comprando mais cotas mais para frente. Também coloquei aqui o valor de patrimônio que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Então vocês podem ver que ao longo dos meses a gente vai conseguindo sim comprando novas cotas, até que chega um momento, né, que aquele saldo que vai ficando na corretora faz com que eu consiga com os dividendos também comprar mais de uma cota, né? Então comprar 2 cotas, isso vai somando ao longo do tempo, né? Então isso vai indo uma cota, até que com o tempo a gente vai tendo mais dividendos, já vai conseguindo comprar com mais frequência 2 cotas, e isso vai acontecendo sucessivamente ao longo dos meses, tá? Então quando a gente olha aí ao longo do tempo, que o tempo ele é o nosso principal aliado nos nossos investimentos, que vai potencializar aí os nossos retornos, e a gente vai indo aí para um prazo de 30 anos, né, 360 meses, a gente já pode ver que investindo uma única vez esses R$1.000 e reinvestindo os dividendos todos os meses, a gente já tem aí 5.082 cotas desse fundo. Ele já nos rende mensalmente em torno de R$615,79. Eu vou conseguir comprar mais de 50 cotas, né, com esse valor, e aí eu já tenho um valor acumulado de mais de R$54.000, né? Então a gente pode ver sim o quanto que o tempo, né, e o efeito bola de neve podem nos ajudar. Claro que aqui a gente está fazendo um exemplo, né, pessoal? Então a gente está considerando um único fundo, né? É importante que a gente diversifique. Ele, querendo ou não, tem um dividendo mais alto, ele é um fundo de papel, a taxa de juros ela está mais elevada, então isso faz com que ele tenha uma rentabilidade maior, mas isso a gente consegue sim perceber esse efeito bola de neve, que é muito importante, por isso que é importante a gente começar o quanto antes. E para exemplificar aqui, só trazer um retorno mais visual para vocês, aí também a gente pode ver como é que é os nossos dividendos ao longo do tempo. Fiz um gráfico aqui e a gente pode ver que isso cresce de forma exponencial. O mesmo vai ocorrer com o nosso patrimônio ao longo do tempo, também vai crescer de forma exponencial. Então a gente iniciando lá com um único investimento, um único aporte de R$1.000, a gente conseguiu ao longo do tempo ter aí mais de R$54.000 aí na nossa conta, graças aí ao efeito bola de neve. Vimos então que o grande segredo, na verdade, dos investimentos é reinvestir os dividendos, né? Apenas investindo ali os dividendos, que é em torno de R$10 no primeiro mês, ali, que são as cotas, a gente consegue multiplicar o nosso patrimônio dessa forma exponencial. Então imagina se a gente cria o hábito, né, de todo mês investir parte ali do nosso salário, parte das nossas receitas, o quanto a gente consegue multiplicar o nosso capital ao longo do tempo. Por isso que a gente sempre fala aqui, o importante é criar o hábito do investimento. Se você quer começar com 50, com R$100, não tem problema nenhum, mas comece. Crie esse hábito que automaticamente com o tempo você vai aumentando os aportes e o efeito bola de neve vai acontecendo e você vai multiplicando o seu patrimônio. Quem está conosco até aqui, curta esse vídeo, por favor, compartilhe com os amigos de vocês, que isso nos ajuda também a divulgar mais o nosso trabalho. E não se esqueçam também de deixar aqui nos comentários se curtiram ou não o vídeo, né? E dicas daqui a pouco de vídeo que vocês querem, ou conteúdos que vocês querem que a gente traga aqui para vocês. Muito bem. E nos sigam em todas as redes sociais aí, @sejaumholder. Valeu!